Fala, meus consagradinhos e minhas consagradinhas! Como é que vocês estão, hein, seus raivosos? Meus amigos, e o Fator Arena, hein? O Fator Arena foi pro espaço. E foi pro espaço contra um time da Série B, que é o porteiro da zona de rebaixamento da Série B. Nas minhas anotações estão aqui, eles têm 4 pontos e 5 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B desse ano. Então fica comigo, que depois da vinheta eu vou te contar com quem que o Atlético Paranaense empatou hoje na quinta fase da Copa do Brasil. A hora que o Atlético entra na Copa do Brasil, ele pega um time fraco do pote 2 e ele ficou no 0-0 na Arena da Baixada. Depois da vinheta eu te conto. Bora! Meus amigos, o poderoso time que eu tava fazendo mistério pra contar ali pra vocês é o Atlético Goianiense. Sempre ele, Atlético Goianiense, veio pra Curitiba, trouxe tudo que tem de melhor. O time que tá em 17ª colocação da Série B, com 4 pontos em 5 jogos, veio aqui na Arena e não deixou o Atlético Paranaense vencer. A partida de volta será fundamental para o Atlético e para o Atlético Goianiense para decidir quem que passa para a próxima fase da Copa do Brasil. As minhas anotações estão aqui. Eu estou bem chateado, confesso para vocês. Que horas são agora? Nem faço nem ideia de que horas sejam. É 1 da manhã, meia-noite e 58. Eu passei um café para gravar esse vídeo, porque eu preciso gravar, preciso editar, preciso postar. Preciso falar com vocês, eu faço anotações antes de gravar o vídeo, então assim, não é fácil, mas eu não abro mão de estar aqui com vocês independente do resultado. E o sentimento pra mim de hoje foi uma coisa que o meu irmão me falou que foi muito engraçado. Eu falei, nem que a gente tivesse 10 minutos de acréscimo, o Atlético faria esse gol. Ele brincou e falou assim, nem que a gente tivesse um terceiro tempo, o Atlético faria o gol hoje. Gente, deu tudo errado, nada funcionou. Nós tivemos que entrar com um esquema tático improvisado, porque perdemos ali no ataque tanto o Steve Mendonça quanto o menino Julimar, que a gente fale mal ou não, é um cara que estava dando apoio pro Viveiros, ou tirando um zagueiro, ou pifando o próprio Viveiros, né? Ou ele mesmo indo pra dentro, né? Porque ele gosta de pentear a criança e ir pra frente e chutar. O Steve Mendonça é aquele cara que dá velocidade, também busca muita bola pro Viveiros e também tá fazendo gol. Hoje, sem esses dois e com um time improvisado, deu tudo errado. Então a gente povoou o meio de campo, né? Onde numa linha ficou ali, né? O nosso lateral, o menininho Gilberto. Aí no meio, Portilha, Bruno Zapelli, Esquivel. E Dudu, João Cruz na frente, buscando Viveiros. Então tudo deu errado, né, gente? Então na minha anotação tá aqui. Ninguém conseguiu pifar o Viveiros. Foi o que eu escrevi, gente. Porque assim, a bola que ele teve chance foi aos 32 minutos do primeiro tempo. Pasmem os senhores, o Atlético Paranaense deu uma oportunidade pro camisa 9 dele, o 9 sensação do Brasileirão, o atleta mais desejado desse Campeonato Brasileiro, o atleta que o Flamengo quer, que o Corinthians quer, que não sei quem sondou, não sei quem fez proposta. Ele levou 32 minutos para receber uma bola do João Cruz, em que ele recebe na área, domina, vira e bate, mas infelizmente ele bate forte, porém no meio, e um goleiro faz uma defesa com o pé. Né, lá goleiro de salão. Então, gente, um time que quer alguma coisa na Copa do Brasil, que é o atalho para Libertadores, é o campeonato que melhor paga, é o campeonato que o Atlético já ganhou e tá querendo buscar o bi. Não vai buscar, né, gente? Não vai buscar. Da forma que jogou hoje, dentro de casa, a torcida foi, o público não foi gigantesco, mas tinham 18 mil pessoas cantando, apoiando, incentivando o clube. Até porque o adversário não era muito forte, o horário é terrível, 9h30 da noite. Para acabar 11h15, para as pessoas chegarem em casa meia-noite e amanhã 6 da manhã tem que estar trabalhando. Então assim, nada ajudou o Atlético Paranaense hoje, inclusive os seus jogadores. E eu destaco aqui como ponto negativo a falta de entrosamento que existe entre Zapelli, Portilha e João Cruz. O Portilha, pessoal, até já vou antecipar aqui já que o meu pior da partida com folga foi ele. O Portilha, assim, gente, ele só toca a bola para trás. Aí ele tem dificuldade em dominar, ele tem dificuldade de fazer 1-2, ele tem dificuldade de tocar pra frente e ele tem dificuldade com o físico. Apesar de ser um cara alto, um cara forte, não sei qual que é a altura e o peso dele, mas ele não é um cara baixo. Ele é um cara que tem uma certa estatura,
tô aqui buscando as minhas informações que não falham, ele tem 1,83 m, então ele é um cara grande, porque dá pra ver lá no gramado que ele é um cara que se destaca ali no meio campo, e é um cara que não ganha no corpo, não ganha. O Viveiros, né, pode ter muito menos, o Julimar pode ter menos, eu não sei como é que vai ser mais ou menos, mas o Dudu tem menos que ele e ganha no corpo. O João Cruz ganha no corpo, mas o Portilha, qualquer um que tromba nele, ganha a bola dele, bate a carteira dele. Então ele é um volante que não rouba a bola, ele não pifa, ele não vai para um 2, ele não puxa contra-ataque e ele tem muita dificuldade em dominar a bola. Então eu até li, eu não sei onde que eu li, se foi no Twitter, se foi em algum grupo que falaram assim, né? Não tem mais desculpa. Ah, foi meu amigo Murilo Cretela. Mumu, esse aqui é pra você, Mumu Cambalhota. O meu amigo Murilo Cretela me mandou no WhatsApp, ele falou, Neto, não tem mais desculpa pro Portilha não conseguir jogar bem. Esse migué da adaptação acabou. O Viveiros chegou junto com ele e já tá extremamente adaptado. E eu concordo com o Murilo. Não tem como, gente, a gente ficar aqui passando pano pro Portilha, falando, não, ele vai se adaptar, ele é da seleção da Colômbia, ele é um cara que tem referência, ele joga de cabeça erguida. Cara, o cara não domina a bola. Ele vai dar passe de 1, 2 metros, ele erra. Ele não consegue chamar um 2, ele recebe redonda, devolve quadrada, não dá. Aí quem sofre com isso é o João Cruz e o Zapelli. O Zapelli, pra mim, hoje, ele fez um jogo ok. Ele não comprometeu, puxou vários contra-ataques, roubou bola. E, gente, é aquilo que ele pode oferecer. O que eu falo muito do Zapelli é que em 90% das jogadas que ele tenta, ele sempre tenta a jogada mais difícil. Ele não vai no óbvio. Ele é um cara extremamente inteligente e bom de bola. Então, se tem um cara marcando e dá pra ele tentar um 2 ali com um cara de costas, ele prefere tentar um 2 com um cara de costas do que tentar driblar um marcador que tá vindo igual um maluco pra cima dele. Então, às vezes, esse cara que vai receber não tem inteligência que ele tem, então ele dá no cara, passa e o cara não entende que é pra devolver nele e acaba perdendo a jogada e puxa um contra-ataque. Mas assim, falhas do Zapelli, hoje eu não pontuei nenhuma. O que acontece é, ele criou bastante, ele buscou o jogo, ele pifou a bola, ele puxou contra-ataque, ele deu o carrinho, mas em alguns momentos em que não deu certo a jogada, é porque o coleguinha não conseguiu entender. Seja o Dudu, seja o João Cruz, seja o Portilha, todo mundo hoje ficou devendo. Dudu, terrível, terrível. Corre errado, toca errado, não finaliza, não pifa. Então assim, gente, o Viveiros vai morrer de fome. Esse homem daqui a pouco vai pedir pra sair do Atlético porque ele tá triste. Porque é um cara que precisa de 1, 2 bolas pra fazer um gol, só que passa 90 minutos pra ele receber 2. Não dá. O 9, ele tem que ser acionado a todo momento. Quem não lembra o Gabigol daquele Super Flamengo que nunca mais vai existir? Aquele Gabigol, ele recebia por jogo de 20 a 25 bolas. Era Arrascaeta, era Bruno Henrique, era Everton Ribeiro, era não sei quem. Era todo mundo jogando bola nele. Diego Ribas, Felipe Luiz, eu não sei quem mais. Ele recebia bola a todo momento. Aí erra a cabeçada, erra de esquerda, erra de direita, aí acerta 1, acerta 2. Fim de jogo, o cara fez 2 gols, é o craque do jogo. Só que ele errou 7, 8 e ele recebeu 20 bolas. Então é aí que tá o sabor 9 romântico. O Viveiros não vai ser esse cara porque o Viveiros não recebe essa quantidade de bola. O Viveiros, ele recebe um bicudão, o Viveiros Ball, que é um bico do Santos, é um bico do Benavides, é um bico do Esquivel, que ele tem que trombar no zagueiro ou no corpo e seguir a jogada sem que o juiz dê falta, ou ele tem que ficar fazendo a parede ali com o zagueiro, sem fazer falta, girar e seguir. E hoje, as 2 primeiras jogadas que ele tentou fazer esse 9, segurando o zagueiro e virando, o juiz marcou 2 faltas dele nos 2 lances. Falta do atacante. Isso pra mim é um absurdo. E agora, aproveitando o sentimento do jogo, eu preciso falar da arbitragem. Hoje foi péssimo, péssimo. Paulo César Zanovelli da Silva. O cara é ridículo. Apitou tudo errado, picotou o jogo, ficou a todo momento marcando e pra mim o principal, onde ele mais pecou, é marcar falta e querer conversar com os jogadores o porquê que ele marcou a falta. Aí o cara quer bater rápido, ele não deixava. Então, apitava uma falta, aí vinha um cara do Atlético, pega a bola, toca ele, peraí. Aí ele volta, ó, eu marquei essa falta porque Gente, aí ele fez isso 1, ele fez 2, ele fez 3. Ele picotou o jogo porque ele queria explicar o porquê que ele estava marcando a falta. Cara, isso nem na várzea existe. E pra mim o pior de tudo, lateral. O cara pega a bola correndo, vai bater. Volta. A todo momento mandando voltar a lateral. Então ele picotou o jogo, mandando voltar a falta. Pra ele explicar o que estava acontecendo.
Outra, porque ele tava querendo pegar o cartão do bolso, não podia deixar. Outra, ele tava com preguiça de correr no contra-ataque, marcava faltinha boba, e assim ele foi. E os caras do Goianiense deitando, ficando no chão, tentando ganhar tempo. Então a gente perdeu muito do primeiro tempo, onde ele tava se enrolando com esse monte de falta que ele tava marcando. E os cartões, então nem se fala, né? Critério nenhum. Até eu debati lá, ele deu 2 cartões pra gente seguido. Se eu não estiver enganado, foi o do Portilha e acho que do João Cruz. Aí logo em seguida o Esquivel fez uma falta forte. Ele não pôde dar cartão, porque ele tinha dado um pro Portilha, um pro João Cruz, por 2 motivos bobos, né? O do João Cruz acho que foi pior ainda, que foi numa bola alta. Eu não lembro quem foi, que foi numa bola alta na zaga. Ele deu o cartão nesse lance, que foi uma bola aérea. Ele deu um cartão, que alguém do Goianiense ficou deitado. Aí no lance seguinte, o Esquivel deu no meio de alguém lá. Ele não quis dar cartão, porque ele já tinha, em 7 minutos, ele tinha dado 2 amarelos pra gente. Então assim, o cara não tinha critério. Ele queria mostrar que ele comanda, mas ele queria picotar o jogo falando e a todo momento fazendo a bola voltar. A falta não foi aqui, a falta foi ali, a lateral não é aqui, a lateral é ali. Gente, isso aí não existe. A gente tem que fazer o futebol ser dinâmico, a gente tem que fazer... Pra mim hoje, eu queria dar os parabéns pro time do Goianiense que não teve cera. O goleiro sempre repôs rápido, tiro de meta rápido, reposição com a mão rápida. Teve até um lance que eles estavam levando sufoco, em que a bola caiu na mão dele. Ele repôs rápido, eu vi que o time não gostou. Então o goleiro deles ali, ó, não sei se é Paulo Vitor, é Paulo Vitor. Pra mim ele foi o melhor da partida pelas defesas que fez, que foram poucas, né, mas defendeu. Mas não fez cera, fez reposição rápida e todos os jogadores do Goianiense, time muito fraco, bem abaixo, claramente um time de Série B, mas a todo momento, não que quisesse o jogo, porque não era isso, eles não queriam que o jogo desse certo pra eles, pra ganhar, mas eles não fizeram cera pro jogo acabar, e isso foi muito bacana. Então isso a gente não pode reclamar dos caras. Tentaram criar as jogadinhas deles, aquele Cristiano 8, muito bom de bola, puxou vários contra-ataques, fez o samba lelê ali no meio campo, até o Luiz Gustavo entrar, ele tava fazendo o que ele queria ali. Aí quando o Luiz Gustavo entrou, ele já chegou dando porrada, dando empurrão, já começou a organizar o negócio. Mas é um cara muito bom e a gente vai ter muito problema com ele no jogo da volta. Esse cara é muito bom de bola. O tal Marrone lá, o 10, ele tentou uns 2 chutes, eu vi que não é muito perigoso. Mas o tal do Cristiano é bom de bola e o goleiro Paulo Vitor também é bom goleiro. Beleza? Análise sem filtro. Pra mim, as mudanças no atacado, né, que o Odair fez no intervalo e depois as outras duas, não surgiram efeito, né? Eu não gosto de ficar comentando posição por posição que foi trocado e tudo mais, mas hoje elas entram pra mim na análise sem filtro. Então, por exemplo, Luiz Gustavo no Dudu. O Luiz Gustavo não comprometeu, o Dudu tava muito mal, mas o Luiz Gustavo também não conseguiu criar muita coisa pela bagunça que o Atlético tava na hora que ele entrou. Então ele entrou na bagunça, né? Não conseguiu organizar, não conseguiu botar a bola no chão. Tava muito difícil, era bola que vinha chamuscada. Gente, o Terano ataque toda hora. O Terano a meia, o Terano a ala. O Terano muito louco. Meu irmão brincou, né? Se o Terano for pro antidoping hoje, ele é pego. Porque ele tava maluquinho. Tanto é que a última chance do jogo é no Terano. De tão doido que ele tava, ele subia a todo momento. Você vê a bagunça que tava. O Bruninho no Portilha. Aí a gente tira um cara que errou tudo e entra o Bruninho que tentou, ciscou, mas também não conseguiu. O Bruninho, ele criou uma jogada e que acaba o Luiz Gustavo finalizando. Aí ele tenta um chute de fora, de primeira, que ele isola. E algumas rabiscadas que ele deu, que não deu certo. Chiquete no Benavides. Benavides não estava bem, mas o Chiquete entrou muito mal. Foi lá para a ponta esquerda, perdeu várias bolas, tentou X1, não deu certo. E na chance clara de gol dele, ele tenta dar um voleio no momento em que não é para dar voleio, que ele estava sozinho dentro da área, tava todo mundo do lado esquerdo do ataque, vem a bola aérea, a bola cai nele, ele poderia dominar, colocar no chão, bater pro gol, ir pro abraço, a gente ia se abraçar, todo mundo ia comemorar, mas ele preferiu dar um voleio num jogo que a gente tá empatando em casa com um time de Série B e isola a bola, passa por cima do gol, perdemos ali a oportunidade do gol. Então para mim o Chiquete também hoje não contribuiu. Aí mais pra frente, entrou o Leozinho Futsal no João Cruz. Leozinho Futsal a mesma coisa, entrou na ponta direita, ciscou um pouco. Hoje ele tentou mais tocar do que ir pra dentro. Acho que ele tentou uma jogada de efeito, chamando pra dançar. Todas as outras ele tentou tocar, mas na maioria dos passes pra trás. Gente, passe pra trás em futebol de Série A não existe. Não existe. Tocar pra trás não existe. Você clareia, só que na Série A, quando um cara tá com a bola, aparece 2 amiguinhos pra tocar. O Atlético Paranaense não tem isso, né? Então se o cara não tem opção pra toque, tá todo mundo escondido, ele vai tocar pra trás e a gente vai voltando até chegar lá no Santos.
Então o Leozinho pra mim nada. E o menino Isaac, pra mim, coitado, entrou tarde, não deu muito tempo, entrou no Zapelli tava bem, teve um misto de vaia ali quando o Zapelli saiu, eu e meu irmão ficamos nos olhando perguntando, será que estão vaiando a entrada do Isaac ou estão vaiando a saída do Zapelli? Ou é o vaia pro Zapelli ou é uma vaia porque o Zapelli tá sendo? Ficou meio estranho ali, a Fanáticos vaiar o Zapelli, então não sei se não concordaram com a saída ou se ainda estão pegando no pé do Zapelli por causa daquele cartão vermelho que aconteceu em meados de 2026. Enfim, aconteceu, vaiaram. Mas, pra mim, não faz sentido nenhum, porque ele fez uma partida ok, foi um dos poucos que gostaram do jogo e buscaram o jogo, né? Então, assim, não trouxe efeito positivo e a gente seguiu sofrendo e, de novo, 5, 6, 7 escanteios, acho que 6 escanteios, nenhum com efeito, ou é no primeiro pau no joelho, ou é no segundo pau passando por todo mundo, e nas poucas oportunidades que nós tivemos, foi o Viveiros ali ao 32, que é o lance que ele teve, que o João Cruz ele domina e bate no meio, aí pula pro segundo tempo, 14 do segundo tempo, o João Cruz recebe uma bola de esquerda, dá meio que um carrinho pegando de primeira, o goleiro pega com uma mão lá, faz uma bela de uma defesa, aí o Luiz Gustavo bate de fora da área na jogada que o Bruninho fez, o Bruninho cria a jogada, dribla 2, a bola escapa porque ele leva um carrinho no segundo cara, o Luiz Gustavo entra com a perna esquerda, bate no pé da trave, o goleiro pega, aí aos 46 o voleio do Chiquete, e aos 49 a puxeta do Teran. Teran muito louco lá na área, todo mundo na direção do primeiro pau, a bola cai no segundo, ele estava parado, literalmente parado, quem vê o replay vai ver, ele pega de primeira, bate uma de direita, ele clareia e bate para tentar se livrar do zagueiro, bate até que legal, mas a bola bate na trave, estoura e caprichosamente sai. Isso foi o que nós criamos em 95 minutos de jogo na Arena da Baixada, em casa, com a torcida, com a massa, fator arena e tudo mais. Então, pra mim, ficou bem complicado. O jogo de volta vai ser lá em Goianiense, ainda tem um chão até o jogo de volta. Juro pra vocês que eu não anotei. Volta. Atlético e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Vamos ver o jogo da volta. É lá no meio do mês que vem, né? Se eu não estiver enganado. Ele é 14 de maio, gente. 14 de maio será o jogo da volta, então tem muito chão até lá, né? No estádio deles lá no Antônio Ascioli, em Goiânia, às 19 horas. Então o Atlético vai chegar lá com a missão de ganhar o jogo, né? Em caso de empate, pênaltis. Acredito que vai ser bem difícil para o Atlético reverter, mas como bem disse meu pai, daqui até lá muita coisa vai acontecer. Pode ser que esse Atlético melhore muito, pode ser que o Goianiense piore muito ou o inverso, né? O Goianiense se recupere lá na Série B, melhore, e o Atlético piore. É um risco que nós corremos. E para mim o melhor da partida, com folga, é o menino Arthur Dias. Arthur Dias, de novo, sobrou, deu calcanhar, driblou, fingiu que ia para um lado, foi para o outro, puxou bola, o Odair brigou com ele brigou com o Odair, chamou a atenção, não é para fazer isso. Ele falou, pô, a primeira que eu tento. Tem personalidade, 19 anos e come a bola. Que zagueiro bom. O Teran deve todo dia fazer uma oração, acender uma vela pela vida do Arthur Dias, porque a vida pro Teran é muito mais fácil com o Arthur Dias ali do lado dele. E agora falar de próximo jogo, tudo muda, porque a Copa do Brasil vai demorar. Teremos vários jogos do Brasileiro aí, né? O Vitória e o Grêmio, a princípio. E domingo na Arena da Baixada, 6h30. O Atlético só pega horário terrível, né? 11 da manhã, 9h30 da noite, 7h30 e domingo 6h30, todo mundo já tá querendo ver o Fantástico, querendo ver os gols. A gente ainda vai entrar em campo para acabar por 8h30, para eu chegar aqui 9h30 para eu gravar para meia-noite, então o vídeo tá no ar. Então Atlético e Vitória, perdão, voltamos o foco pro Campeonato Brasileiro e é vencer ou vencer, né, gente? Porque se na Copa do Brasil a gente tem mais uma chance, no Campeonato Brasileiro a gente não tem mais. A gordura que nós tínhamos a gente gastou. A gente ainda tem o fator arena no Campeonato Brasileiro. Acredito que vai ter um bom público, né? A previsão é de chuva, mas teto fechado e essa mobilização por 45 pontos, que é a nossa motivação, são os 45 pontos. Então acredito que todo mundo tem que ir para a Arena domingo, 6h30, empurrar o Atlético para cima do Vitória e nem que seja 1-0 a goleada para a gente fazer esses 3 pontos. Beleza, meus queridos? Passando aqui para agradecer ali o pessoal do nosso setor 304, a piazada que ficou tirando sarro de mim, porque primeiro que eu cheguei atrasado, com o jogo com 5 minutos, e segundo que eu fui 2 vezes no banheiro, e eles me criticaram e falaram, pô, você vai ficar indo no banheiro, não vai fazer análise depois, como é que é essa análise de quem não assiste o jogo? Mas gente, tá tudo tranquilo, os primeiros 5 eu não perdi nada, e as 2 vezes que eu fui no banheiro, eu levei 1 minuto, e o jogo que o Atlético fez hoje, e eu revendo os melhores momentos, e assistindo a coletiva de imprensa, eu tenho certeza que eu não perdi nada,
nesses minutinhos que eu fiquei fora. Beleza, piazada? Seus corneteiros, tamo junto. Parceria sempre, beleza? Fiquem todos com Deus. Se puder, deixa um comentário, deixa um joinha no vídeo. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. E se puder, manda pra um amiguinho ou em algum grupo que você participa do Atlético Paranaense. Fechou? Um forte abraço, até domingo, é tudo nosso. Valeu!